Beleza, agora fazendo, né, o exercício proposto na aula, eu fiz um desenho, né, de como o exercício ele propôs. Onde eu tenho o forno, certo? Esse forno ele tem um fluido. Se ele tem um fluido, ele vai ter uma temperatura aqui do infinito, que o exercício também fornece, certo? Que é de 800 graus Celsius. E ele vai ter 3 paredes adjacentes a ele, certo? Sendo a parede A, a parede B e a parede C. E cada parede, por sua vez, tem uma largura, que o exercício também fornece, e tem um coeficiente de transporte de calor por condução, exceto a parede B, certo? A parede B não tem esse coeficiente de transporte de calor. E é justamente isso que o exercício pede, esse coeficiente de transporte de calor. Certo? Mas como que eu vou achar esse coeficiente de transporte de calor? Eu vou achar justamente utilizando o que o capítulo 3 propõe, certo? Que é fazer uma associação entre o transporte de calor e a lei de Ohm, certo? Onde eu vou ter uma resistência associada a cada tipo de transferência de calor, certo? E no caso desse exercício, a gente tem quais tipos de transferência de calor? A gente vai ter convecção, vindo desse fluido quente do forno até essa parede, certo? E por condução, da parede A para a parede B para a parede C, certo? Se a gente fazer essa associação, então, eu sei que eu vou ter uma resistência de convecção desse fluido, certo? Uma resistência que atrapalha, né, a transferência de calor. Uma resistência de condução na parede A, que também atrapalha a transferência de calor. Uma resistência de condução da parede B e da parede C, certo? Beleza. Se a gente fazer, né, toda essa associação de resistência, o que isso ajuda a gente a resolver o exercício? Isso ajuda porque, se a gente for fazer, voltando no parelho, né, da lei de Ohm, eu sei que uma resistência equivalente é igual ao somatório das resistências. Então, eu sei que a resistência total desse sistema vai ser igual à resistência de convecção mais a resistência de condução de cada parede. E, justamente, uma das variáveis da resistência de condução é o coeficiente de transporte de calor. No caso da parede B, é o coeficiente de transporte de calor da parede B, que é o que eu chamei de KB, que é justamente o que o exercício pede. E o interessante é que os dados fornecidos pelo exercício, eles permitem eu montar o R de condução da parede C, da parede A e o R de condução de convecção, certo? Eu consigo achar esse valor com os valores fornecidos pelo exercício. E, teoricamente, eu só precisaria, então, achar o KB. Porém, eu não tenho o valor da resistência total, certo? Que é o valor do somatório de todas essas resistências. Como que eu vou achar, então, essa resistência total? Eu vou achar também utilizando a lei de Ohm para circuitos, onde a corrente seria igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Ou, no caso aqui de fenômeno de transporte, a taxa de transferência de calor unidimensionalmente seria igual à diferença de potencial de temperatura dividido pela resistência, certo? Beleza. Essa diferença de temperatura, eu tenho várias temperaturas que o exercício fornece, certo? Ele fornece a temperatura do forno, oferece temperatura interna, oferece temperatura externa. Então eu consigo fazer uma diferença de temperaturas em vários casos. E o R total aqui no caso dessa fórmula é justamente o que eu quero achar. Falta então eu encontrar esse QX, né? Que é justamente a taxa de transferência de calor unidimensional. Como que eu encontro esse QX? Eu encontro ele fazendo uma outra associação. Por quê? Eu sei, segundo os princípios de IFT, que o QX ele se distribui de maneira uniforme em todo esse sistema, certo? O QX que passar pela parede A vai ser igual ao que passar pela parede B, que vai ser igual ao que passar pela parede C, que vai ser igual ao QX de todo o sistema, certo? Ele é constante em todo esse sistema. A palavra certa seria constante. Se eu sei que ele é constante em todo o sistema, eu sei que que o QX daqui é igual ao QX de lá, eu consigo fazer uma associação muito interessante. O QX total eu consigo achar pela temperatura inicial menos a final, certo? 800 menos 20 graus Celsius, certo? Então, QX é igual a temperatura do infinito menos temperatura exterior, que é justamente a primeira equação. Como que eu vou achar esse outro QX? Eu posso utilizar qualquer valor de diferença de potencial de temperatura. Posso pegar a temperatura entre B e C menos a temperatura exterior, essa temperatura AB menos a temperatura BC. Qualquer valor desses, se eu dividir pela resistência associada a esse transporte de calor, vai ser igual ao QX. Olha que interessante. Então, o QX
total, entre aspas, se eu igualar qualquer um desses vai ser igual, eu consigo achar uma equação que satisfaz isso. Só que eu não posso pegar qualquer parede, porque eu não sei esses valores de TB e TA, certo? Então qual seria a resistência mais interessante para mim pegar? Seria justamente a resistência de calor por transporte de convecção, porque eu sei a temperatura do infinito e eu sei a temperatura interna, que é a temperatura dessa parede, certo? Então, se eu sei que o Qx ele é igual à variação de temperatura total, ou seja, temperatura do infinito menos a temperatura exterior lá do fim das paredes, dividido justamente, né, pela resistência total, e eu sei também que o Qx ele é igual à temperatura do infinito menos a temperatura interna, que seria justamente essa temperatura interna mesmo, né, do forno, dividido pelo R de convecção, que é justamente a resistência que está atrapalhando o fluxo de calor, que seria a resistência dentro do forno, certo? Se eu sei que Qx é igual, se eu sei que Qx é igual a isso e é igual a isso, eu posso igualar essas duas equações. Igualando essas duas equações e fazendo multiplicação e cruz, eu consigo isolar o R total, certo? Sendo que o R total é justamente o que eu quero achar para me jogar nessa equação e achar todos os termos e por fim achar o KB. Mas o que é esse R total? É igual ao R de convecção, esse R de convecção eu consigo encontrar, certo? Se a gente for voltar no capítulo 1, eu sei que o R de convecção, ou seja, a resistência de convecção, ela é dada por 1, certo? Dividido pelo coeficiente de transporte de calor por convecção vezes a área. Beleza. Tá aqui, 1 dividido por H vezes A, vezes a temperatura do infinito, menos a temperatura exterior, enfim, os outros termos. Todos esses termos eu tenho, exceto a área. Olha que interessante, eu consigo achar um valor em função de A, certo? Mas isso pode parecer um pouco estranho, porque eu precisava de um número aqui para substituir na resistência total, e esse número, certo? Fazendo as manipulações algébricas, eu acharia o valor de KB, que seria a única, entre aspas, variável, uma única incógnita que eu tenho no R conde V. Só que não, eu achei em função de A. Isso é um problema? Não é um problema porque todos os outros termos eles também têm uma relação com a área. Se todos eles têm uma relação com a área, eu consigo isolar a área e a área vai independer nessa equação. Eu posso cortar a área. Beleza, fazendo substituição desse valor que eu encontrei com os valores fornecidos pelo exercício, a resistência total, que é 0,156 sobre A, certo? É igual a esse valor da resistência de convecção que a gente já tinha utilizado, né, anteriormente, mais a resistência de condução da parede A, que ela é diferente pelo fato justamente de ser de condução, que vai ser a largura dividido pelo coeficiente de condução vezes a área, diferente da resistência de convecção. Mas a gente forneceu o LA e o KA. Na parede C também, o LC e o KC. E aqui na parede B ele forneceu o LB. Beleza. Como eu tenho A em todos esses termos, eu falei anteriormente, eu consigo isolar o A, cortar A com A. Cortando a área com a área, eu consigo chegar em uma equação que eu tenho apenas o KB como variável. Se eu tenho apenas o KB como variável, eu consigo passar esses termos para cá, né, via subtração. Subtrai os termos, acho o valor, eu acho que o KB, né, vai ser igual a 0,15 dividido por 0,098, que dá 1,53 watts por metro Kelvin, certo?